Licença que o menino tá chegando. Peço à dona da casa. Licença que o menino tá chegando. Peço à dona da casa. Oi, eu sou a Fernanda e esse é o Paz em Paz. E hoje eu vou falar para você sobre uma brincadeira que eu sei brincar, que eu sempre soube brincar e que é aquela brincadeira que mais me conecta com a minha infância, com coisa boa, com coisa gostosa. E essa brincadeira é pintar. Eu sempre pintei desde pequena e para mim isso é muito legal. Dentro da minha história, né, como educadora, eu acabei aprendendo um jeito de ensinar as crianças a pintar. E foi muito legal aprender isso e colocar isso em prática. E eu sei que eu ajudei muitas crianças a começarem a pintar assim. E por isso me veio essa vontade grande de compartilhar esse momento. Então, a gente vai falar da pintura com tinta, né? Porque existem várias expressões de pintura, né? Não é só a tinta, tem giz, tem vários tipos de expressão, né? Mas eu vou falar, agora eu vou falar da tinta, tá? Então a gente pode usar o guache, tinta acrílica, aquarela. Eu gosto muito de usar aquarela, mas você usa a tinta que você tiver e que você gosta de trabalhar, certo? Então eu vou usar a tinta e vou colocar a tinta nessa, chama godê isso aqui. Mas eu tenho isso, é por isso que eu uso isso. Mas se você não tiver isso, você coloca lá nos potinhos, né, de guache também, no potinho que você tiver e tá valendo, né? Então a gente precisa de um pincel, certo? A tinta, o pincel. Um potinho com água, eu aconselho que seja um potinho assim, com a boca um pouco mais larga, tá vendo? Porque a criança ainda não tem aquela coordenação motora super desenvolvida, né? Ainda tá aprendendo isso. Uma folhinha de papel toalha e o papel para pintar, certo? Então, assim, como que é, né? O jeito que eu ensino as crianças a pintar. Eu ensino através de uma história que eu aprendi e que eu acho muito legal e que faz muito sentido. Então eu vou contar a história e enquanto eu tô contando a história, eu vou também falar para você o que é que tá trabalhando, né? O que está ajudando a criança nesse momento. Assim, primeiro que a história por si só já ajuda muito, né? Toda criança é tocado por uma história. Todos os adultos, tem até adulto que é, né, tocado por histórias. Eu sou muito fã de história, sempre uso história. E aí eu vou contar para vocês e vou ir explicando no tempo que eu vou contando a história também, tá? Eu fiquei um pouco em dúvida se eu contava a história direto, sem falar nada, ou se eu contava a história relatando assim os passos, né? E aí eu conversei com meu marido, ele falou que ele achava melhor eu ir explicando também enquanto eu contava a história. Então eu vou fazer assim, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente vai propor, né, a brincadeira e tal. Se a criança, eu quero pintar, porque o que acontece também é que às vezes a pintura acaba sendo uma coisa que a gente não faz em casa com medo de sujar, né? Porque vai sujar as coisas e porque também não sabe, né, fazer com que isso não seja uma sujeira e tal. Então é indicado que você faça essa brincadeira num lugar onde seja fácil de limpar, né? Porque se sujar, a ideia é não sujar, mas se sujar, você tá num ambiente onde tá tranquilo, né? Você passa uma aguinha ali e tal, um pano, e a coisa fica tranquila. Então, vou abaixar um pouquinho o som aqui e vou começar a contar a história para você, então. Então aí você foi naquele lugar que você pode
né, que se sujar não tem problema, tal, porque de repente se você estiver dentro de casa, assim, num piso que não pode molhar e tal, que pode manchar e tudo mais, aí você não vai estar confortável, você não vai estar relaxado, sabe? É isso que é, assim, quando a gente vai propor uma coisa que é mais trabalhosa, assim, a gente tem que sempre pensar o tanto que eu vou estar relaxado para trabalhar e fazer aquilo acontecer, né? Então, se eu estiver num lugar onde eu vou estar tenso, ai, não, vai sujar, não vai manchar, vai acontecer isso, a roupa, né? Então, a roupa também é legal, a gente colocar uma roupinha de ficar em casa, assim, que não tem problema se sujar e tal. E então, para criar esse movimento, esse momento, né? Um momento prazeroso, gostoso, e você prepara esse ambiente, né? Você não sai fazendo de qualquer jeito. Como é uma coisa mais trabalhosa, você prepara esse ambiente. Então a gente está lá preparado, no lugar certo, com a roupa certa, com o tempo certo também para fazer isso. E temos lá a tinta, né, os potinhos de tinta, de água, a folhinha o papel toalha e o papel, né? Então a gente vai começar a contar essa história. Nessa história, o gigante, ele vai estar dormindo lá. O gigante é o pincel, ok? Então, o gigante, ele vai estar dormindo. É a história de um gigante que foi para uma floresta brincar com as fadinhas. Na verdade, ele mora nessa floresta, as fadas também moram nessa floresta, e ele vai brincar com as fadas na floresta, certo? Então, era uma vez um gigante que vivia numa floresta encantada, onde moravam também muitas fadinhas. E o gigante, ele estava dormindo, esse gigante estava dormindo, e aí ele acordou. Ele acordou do seu sono, espreguiçou, e aí é legal a gente fazer esse movimento com a criança também, né, de espreguiçar e tal, e mexe. Isso também já vai trazer um relaxamento, assim, para o ambiente, né, e para o momento. E o gigante acordou, querendo viver naquele dia uma história incrível. Ele estava muito feliz e muito empolgado. E ele falou assim, bom, como eu quero viver uma história incrível hoje, eu vou convidar as fadinhas para passear comigo na floresta. E lá foi ele. E as fadinhas todas já conheciam o gigante também, né? Sabiam muito bem como que é que ele era. Então, ele foi lá na casa da fadinha. No caso aqui, a casinha da minha fadinha tá no godê. Você pode estar num potinho, o potinho vai estar na mesa, eu tô pegando só pra facilitar aqui, né? Então ele vai chegar lá na casa da fadinha e vai bater na porta. Fadinha amarela, posso entrar? Aí a fadinha vai falar, seus pés estão limpos, gigante? E aí o gigante fala, opa, meu pé não tá limpo não, preciso limpar. Aí ele vai limpar o pezinho dele, seca o pezinho e entra na casa da fadinha bem devagarzinho. Porque a casa da fadinha é muito delicada, é muito pequenininha. Imagina o pé do gigante, o tamanho que é. Só o pé dele dá quase a casa inteira da fadinha. Então, por isso ele entra bem devagarzinho na casa da fadinha. E isso vai trazer qual imagem para a criança, né? Essa imagem do cuidado, dessa delicadeza que ela tem que ter e tudo mais. E ela vai, não é simplesmente, não, você tem que fazer assim, assim, assado. Não, você vai trazer a fantasia para a criança, né? Então, olha, ele entra muito devagar, ele é cuidadoso com a casa da fadinha. E aí, eles vão passear na floresta. E eles passeiam pela floresta e vão dar muitas voltas. Eles visitam muitas flores amarelas, muitos lugares amarelos e de outras cores também. Aí, o gigante quis chamar outras amigas para brincar também, não só a fadinha amarela. E aí, ele correu bater na porta da casinha da fadinha azul. Aí ele foi lá na fadinha azul e... Fadinha azul, posso entrar? E a fadinha respondeu, seus pés estão limpos, gigante? Não, meus pés não estão limpos. Então corre limpar, porque eu fiz faxina hoje mesmo.
E aí o gigante limpa o pezinho dele, seca o pezinho dele e entra na casa da fadinha azul. Mas ele entra na casa da fadinha muito devagarzinho, com muito cuidado, para não quebrar nada de dentro da casa da fadinha, porque o pé do gigante é muito grande. E aí ele vai passear com a fadinha azul também. Eu preciso colocar mais água na minha tinta. É que a aquarela precisa de mais água. Se você vai usar o guache já é aguado, né? A aquarela não, a aquarela a gente precisa de água. Então ele vai passear com a fadinha azul. Mas ele queria ainda mais gente para entrar nessa história. E aí foi que ele ia lá na casa da fadinha vermelha. Só que antes de ir na casa da fadinha vermelha, ele já foi lavar o pé. Porque ele já lembrou que ele precisava limpar o pezinho dele para entrar na casa dela. Então ele limpou o pezinho dele. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui antes, só para não perder o encanto aqui da brincadeira. Tá meio seca essa tinta. E aí, ele foi lá, lavou o pezinho dele, secou o pezinho dele e foi visitar a fadinha vermelha. E eles foram passear pela floresta. E o desenho, ele não precisa necessariamente ter uma forma também. Eles simplesmente passeiam pela floresta. E aí, olha, a fadinha vermelha deu a mão para a fadinha azul. Que cor que ficou quando elas deram as mãos? Porque daí junta a cor, mistura, e aí eles descobrem mais coisas ainda, e é muito legal. E aí passeou por toda a floresta, passeou numa floresta, passeou em outra floresta e tudo mais. E aí você percebe que a criança também já tá cansada, você já tá cansado e tudo mais. E aí o que vai acontecer? Ai, o gigante ficou muito cansado agora. De tanto que ele passeou, de tanto que ele se divertiu, ele resolveu fazer, sabe o quê? Lavar o pezão dele, gigante, secar o pezão dele, falou boa noite para todas as fadinhas e voltou a dormir. E foi descansar, e as fadinhas também foram descansar na casinha delas. E ficou de noite, todo mundo foi dormir. Então, quando a gente traz essa maneira lúdica de apresentar a brincadeira para a criança, então assim, isso transforma também a relação da criança com a pintura e de você com a criança também, porque você não está ali falando, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, você está contando uma história. E dentro da história, o que acontece é o que os personagens estão vivendo, né? Então, o gigante, ele não vai entrar na casa da fadinha. E com isso, o que a gente está ensinando também? A gente está ensinando que cada cor, né, não mistura, né, dentro do potinho, assim, para não misturar dentro do potinho. Não que a gente não possa misturar, a gente pode misturar, mas aí é uma outra parte da história. Essa parte da história é para aprender essa coisa da individualidade de cada cor, né, de respeitar o espaço de cada cor, de respeitar a delicadeza desse momento, né? Trabalhar essa coordenação motora fina e, enfim, o que eu tenho para contar para vocês é que a minha experiência foi sempre muito boa com essa história, ensinei muita criança e assim, vejo que tem um resultado efetivo muito bacana e por isso que eu quis compartilhar com você. Então, se pintar não é uma brincadeira que faz parte do seu repertório, né? Assim como o Lego não fazia parte do meu, é um bom momento agora para você experimentar, né? Experimentar se você gosta de fazer isso, se você curte através dessa história, tá bom? É legal também, de repente, colocar uma musiquinha, né? Para o ambiente ficar mais relaxado. E é isso. Espero que vocês brinquem, espero que vocês aproveitem essa dica. E se você gostou, dá um like aqui no vídeo,
você pode compartilhar também com seus amigos que têm filhos, né? Que podem ajudá-los também com isso. E então é isso. Um abraço em paz pra você e até Dentro dele uma alça pintada, dentro dele tem um canarinho que voa ao mundo, encanta por onde ele passa. Dentro do menino mora um anjo, dentro dele uma alça pintada.